minuto aqui. Eu começo a minha apresentação, então, nessa segunda parte, segundo bloco, apresentando para vocês um pouco a forma como a gente tem trabalhado na União Sudeste Brasileira. Desde que Deus me chamou e eu realmente senti que foi um chamado dele para a minha vida, algo inesperado. Desde que me formei, terminei o meu curso de doutorado, que foi no finalzinho de 2019, eu tinha grandes planos, grandes expectativas para a área da educação. Não foi fácil todo esse processo. A minha entrada no doutorado, eu acredito que tenha sido um presente de Deus mesmo, algo que eu já havia sonhado há muito tempo. Quando eu tinha 13 anos, eu começo então essa segunda parte falando um pouquinho mais sobre a minha experiência com Deus, pessoal. Quando eu tinha 13 anos, numa semana de oração no IASP, eu era estudante do IASP, eu me senti extremamente tocada, e naquele dia, eu me lembro ainda o lugar que eu estava assentada, a igreja do IASP, era uma semana de oração com o pastor José Maria Barbosa, e eu me senti extremamente tocada, e naquele dia eu tomei algumas decisões na minha vida, e uma delas era que eu seria uma missionária, que tudo que eu fizesse que seria para Deus, que eu iria trabalhar na missão e com a missão. Uma segunda decisão era que eu iria fazer música. Eu já auxiliava ali no IASP, já tocava para os corais e tudo mais, então que eu iria seguir esse caminho, que eu iria seguir na música, mas que seria para Deus, que não seria para mim. E a terceira decisão que eu tomei, que tudo aquilo que eu fizesse, que Deus me permitisse fazer, que seria feito com o meu melhor. Porque naquela semana eu aprendi, aquilo me tocou muito, que fazer algo para Deus, se conformando com a média, tá mais ou menos. Não é ser mediano, é ser medíocre. Então aquilo mexeu muito comigo, então eu tomei essas 3 decisões. E Deus foi conduzindo a minha vida a tal ponto que hoje, a cada vez mais, a cada novo chamado, a cada novo local, eu entendo que Deus foi construindo a minha vida ao longo desse período e me preparando para os desafios que Ele quer que eu enfrente, não é mesmo? Não é fácil, não tem sido fácil, mas eu acredito que com Ele posso todas as coisas, não é mesmo? Então, um dos sonhos que eu tinha era realmente continuar os meus estudos. Eu me casei muito nova, casei com o meu professor no IASP, né? O meu esposo, e em seguida tive os meus filhos e cursei a faculdade de música. Nesse período, quando eu comecei a faculdade, minha professora queria que eu saísse a dar concertos e eu não aceitei, e ela não aceitava o fato de eu não aceitar ser concertista, então ela me dizia: então, para que você está estudando música se você não quer dar concertos? Eu não quero ser concertista. O que eu quero é trabalhar com música e é para Deus. Mas nesse momento, nem eu sabia o que Deus estava planejando para mim. Eu não sabia, eu não falava assim, eu quero dirigir um coral, eu quero ter um grupo, eu quero ser uma professora de piano. Não, eu só sabia que era música e era para Deus, e aquilo me bastava. E então, Deus foi conduzindo a minha vida. Na Unicamp pude fazer a faculdade, o mestrado com os meus filhos pequenos, então nós nos mudamos para Brasília, lá não havia possibilidade de continuar, eu sempre gostei muito de estudar, e então, há 5 anos, mais ou menos atrás, 5 anos e meio, 5 anos, nós fomos chamados então para a União Sudeste Brasileira, e Deus me deu o privilégio, o presente, de então passar aqui no doutorado e cursar esse curso. E eu tinha grandes expectativas. Quando eu terminar, eu trabalhava na educação, então eu quero continuar fazendo isso, quero continuar fazendo aquilo, e quando eu termino o curso, então, vem o chamado para trabalhar na área do Ministério da Mulher, e de certa forma eu briguei com Deus, eu falei: Senhor, eu não acredito, eu estudei tanto na área da educação, e agora o Senhor está me mudando de área. Me senti assim, como se tivesse tirado o meu chão, né, puxado o tapete. Mas Deus estava mais uma vez me moldando. E hoje eu entendo que esse era o lugar que Ele gostaria que eu estivesse, porque eu continuo aprendendo.
né? Continuo aprendendo e a cada novo projeto, a cada novo treinamento, eu continuo aprendendo e a ele toda a minha gratidão. Mas eu queria, então, eu tinha, na verdade, preparado, eu tenho uma música oficial para mostrar para vocês, mas eu não vou colocar porque eu estou com medo do YouTube derrubar, fica para uma próxima, ok? Essa é um pouco, então, um pouquinho da minha experiência com a música. Esse é o último coral que Deus me deu o privilégio de dirigir em Brasília. Essa foi uma das últimas apresentações que nós fizemos. Esse coral tinha 220 vozes e era um coral inclusivo, um coral feito por jovens universitários, jovens casais, alguns adolescentes. Eu tinha todo o meu trabalho no Colégio Adventista de Brasília, trabalhava também com a orquestra do Teatro Nacional de Brasília, e Deus, então, me chamou para dirigir esse coral. E até então, o meu trabalho com coral era somente como pianista, não como pianista e regente. Eu trabalhei por muitos anos, tive o privilégio de trabalhar com Linneu, com quem aprendi muito também. Então, chego em Brasília e o pastor da igreja me chama e fala, olha, nosso regente não pôde mais, então eu quero chamar você. E eu falo, eu não posso, pastor, porque eu já tenho muito trabalho durante a semana, vai ser muito pesado. Assumir um novo trabalho no final de semana, os meus filhos ali, eles tinham entre 10 e 11 anos, eles nem poderiam participar, eu não posso. Durante um mês eu disse não para este pastor todos os sábados. Depois de um mês, um sentimento muito forte tomou meu coração e eu pensei, durante 4 semanas eu disse não. Se Deus está me chamando, quem sou eu para dizer não? Então eu assumi e comecei um trabalho com esse grupo e com eles estive por 6 anos. E este foi um grupo que me marcou muito. O Wander, que está aqui, acompanhou algumas dessas viagens com este grupo, um grupo que levava a missão avante. Nós tínhamos um lema que era missão em coro, porque antes mesmo de uma apresentação, todo o processo era o que importava. Eram jovens comprometidos com a missão e que encaravam com a mesma beleza, com a mesma audácia, com a mesma responsabilidade uma apresentação como essa, com a Orquestra Nacional do Teatro de Brasília, e uma apresentação, essa aqui é de uma outra apresentação também no Teatro Nacional, um musical cênico, e uma apresentação como esta, em um projeto social em Moçambique, onde Deus nos... Se hoje vocês encontrassem com qualquer um deles e perguntassem para eles qual foi a apresentação que mais marcou, eles diriam que foi essa. Onde nós fizemos um trabalho fantástico de missão, estivemos 15 dias em Maputo, na capital de Moçambique. Um coral que marcou muito a minha vida e me fez criar novas experiências que eu nunca jamais imaginaria e que todas elas foram me sedimentando para estar onde estou hoje, com a tremenda responsabilidade diante de um enorme exército, né, um batalhão de mulheres. E foi assim, então, que nós começamos o Missão Mulher. Missão Mulher é o nosso tema de trabalho, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho agora com vocês, porque eu acredito que com isso pode dar ideias, dicas, e aqui também vou dar sugestões de materiais, de um trabalho mais prático agora com o Ministério da Mulher. Esse é o nosso tema de trabalho. Eu teria aqui todos os sites para apresentar para vocês, mas eu acredito que em função do tempo, eu só vou mencionar, e se vocês quiserem, anotem ou façam um print, e depois vocês podem dar uma olhada aí em como a gente tem trabalhado. Para, então, idealizar o Missão Mulher, que é algo que veio de Deus, alguns textos foram chave, né, objeto de estudo. Isso não começou do nada. Mas esse texto é um texto bastante importante neste processo, eu queria ler para vocês. Devem ser escolhidas mulheres dispostas a consagrar algo de seu tempo ao serviço do Senhor. Mão nenhuma deve ser atada, pessoa nenhuma desanimada, voz nenhuma deve ser silenciada. Que cada qual trabalhe, particular ou publicamente, para ajudar e promover esta grande obra. Coloquem os fardos sobre homens e mulheres da igreja, para que cresçam mediante o exercício e assim se tornem instrumentos eficientes na mão do Senhor para a iluminação daqueles que assentam nas trevas. Como eu disse para vocês, voltando um pouquinho lá naquele grupo enorme, o último que eu dirigi na cidade de Brasília, um coral com mais de 200 jovens,
Qual era o diferencial deste grupo? Era um grupo totalmente inclusivo. Ah, mas então você acolhia pessoas que não cantavam? Sim. E assumia uma responsabilidade perante ela e perante Deus de fazer um trabalho com aquele grupo. E eles começavam ajudando em outras áreas e fazendo um trabalho musical em separado, até que eles pudessem ser incluídos e então participassem melhor, musicalmente falando. Este é a minha base de trabalho com as mulheres. O trabalho com a mulher, com as mulheres de nossa igreja, deve sempre ser inclusivo e nunca exclusivo. Como inclusivo? Atraindo, acolhendo, apoiando, cuidando a todas. Esta é a base do Missão Mulher. Aí você pode falar, bom, mas o que é Missão Mulher? Eu estou com Missão Mulher na camisa, todas as minhas telas de PowerPoint têm ali a logo Missão Mulher. O que é Missão Mulher? É um projeto? Não. Missão Mulher é uma forma mais ampla, mais abrangente de entender o Ministério da Mulher. Missão Mulher foi criado para você, mulher, foi criado para te ajudar, foi criado para te apoiar, para te inspirar, para te motivar para a missão. É uma forma ampla, como eu já disse, abrangente de pensar o Ministério da Mulher, porque inclui diversas possibilidades de atuação da mulher no serviço, na missão. Não é somente focada nos projetos que já existem e que são muitos, não é mesmo? Mas, às vezes, por exemplo, e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês uma pesquisa de mulheres que não se identificam, eu não sei pregar, eu não sei fazer uma oração, eu não sei cantar, então não vou me envolver, vou ficar aqui quietinha no meu canto. Não, o Missão Mulher chega para essa mulher e diz, o que você quer fazer? Como você gostaria de fazer? Você quer aprender a fazer algo? Tem algo que você já faz e que você gostaria de fazer na missão? Este é o cerne do que é Missão Mulher. O nosso objetivo com Missão Mulher é conhecer a mulher, é reconhecer o que a mulher faz, é valorizar o que ela já tem feito. E então, apoiá-la no que ela já faz e naquilo que ela poderá fazer, oferecendo ferramentas para ela, de capacitação, de ajuda, de apoio. Missão Mulher é um cuidado com a mulher, individualizado em todas as áreas da vida. É amplo e afunilado ao mesmo tempo. Missão Mulher é motivação e inspiração de diferentes formas. Mas esse pensamento Missão Mulher também nasceu diante da necessidade de incluir mulheres que não se engajam no Ministério da Mulher, como eu já disse aqui para vocês, de alguma forma nas ações missionárias. Elas não se encaixam nos projetos existentes, mas que já têm atuado ou querem atuar na missão. E foi assim, então, que eu comecei o trabalho com o Ministério da Mulher na União Sudeste Brasileira, no início do ano passado. Como eu disse para vocês, eu realizei uma pesquisa com elas, né? A pesquisa nas mulheres da USEB. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês alguns números. Quantas somos, né? A União Sudeste Brasileira representa esses 3 estados, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, mulheres são a maioria, que é a realidade nossa, não é mesmo? E nós fizemos algumas perguntas. Como está a sua devoção pessoal? Como está a sua meditação diária? Qual é a sua participação no MM? Como você participa no MM? E dessas respondentes, qual era a faixa etária, não é? Das que mais responderam? Tudo isso serviu de base para a construção do que era o Missão Mulher. Como vocês podem ver, a faixa etária que mais respondeu está aqui, né? Dos 30 aos 40 anos. E a participação aqui, então, por que participa e por que não participa no MM, e aqui os motivos de não participação no MM, nós queríamos saber disso. Então, rapidamente para vocês, algumas ideias sobre esta pesquisa. A partir desta pesquisa, então nós começamos o nosso planejamento do que é Missão Mulher. Mas a base do Missão Mulher é o quê? Se é mulher e está fazendo algo na missão, é Missão Mulher. Se é mulher e não está fazendo algo na missão, ou porque não se encaixou, ou porque não se encontrou e quer fazer,
é Missão Mulher. Ou seja, nós estamos lá para todas as mulheres. E aqui vem algo muito importante, que é a importância do apoio de toda a liderança para o trabalho de mulheres. Nós pudemos perceber aqui na própria fala de vocês em relação às perguntas, as dificuldades que existem. Eu não vim aqui hoje para falar sobre as dificuldades do trabalho do Ministério da Mulher, eu vim aqui para oferecer meios, para oferecer formas de um trabalho positivo, mas é um trabalho, sim, com dificuldades. Por isso, a importância e o apoio de toda a liderança em todas as instâncias no trabalho refletido das mulheres. É importante que elas se sintam acolhidas, apoiadas, amparadas, não é mesmo? E, infelizmente, nem todos os lugares nós temos esse tipo de trabalho, mas essa iniciativa que nós estamos tendo aqui hoje, a este nível, nos mostra, assim, o tamanho do compromisso, do comprometimento com o trabalho de mulheres. E, partindo disso, então, nós fizemos ali em nossa união, convidei a todos os meus amigos departamentais e administradores e o nosso presidente a fazermos um vídeo motivacional a essas mulheres, para que elas realmente se sintam motivadas a participar, e eu quero colocar aqui para vocês. Vamos lá. Essa é a Amanda. Através das redes sociais, ela tem motivado centenas de mães a discipularem seus filhos, usando uma rotina de bons hábitos e a criatividade. A Amanda é Missão Mulher. A Selma trabalha com evangelismo desde os 9 anos de idade e já levou 135 pessoas ao batismo. Ela também é Missão Mulher. A Arinda faz projetos sociais para famílias carentes há 30 anos. Durante a pandemia, por causa do isolamento, tem ajudado aqueles que precisam através de uma cordinha. A Arinda é Missão Mulher. A Cássia é coordenadora de um curso de enfermagem, ela promove feiras de saúde e ainda leva os seus alunos para atender as comunidades ao redor da igreja. A Cássia, ela é Missão Mulher. Essa é a Daiane. Ela faz amizade com as suas vizinhas e dá estudos bíblicos. Já foram batizadas 7 pessoas. Ela também é Missão Mulher. Essa é a Carol. Ela é arquiteta e ela tem usado a sua profissão para ajudar famílias carentes na igreja. A Carol é Missão Mulher. Professora e mãe, ela incentivou a filha que hoje lidera um pequeno grupo infantil. A Gleice é Missão Mulher. A Joelma também. Ela lidera a Mesa da Esperança, uma ação que envolve solidariedade, missão e saúde. A Joelma é Missão Mulher. A Marcele faz um lindo trabalho com bonecos bíblicos feitos de feltro, incentivando a contação de histórias em igreja e família. Ela é Missão Mulher. Essa dupla aqui é a Selma e a Suzy. Elas começaram a dar estudos bíblicos durante a pandemia. Levam mensagem e dicas de saúde. Elas são Missão Mulher. Já Darlene lidera um grupo no WhatsApp com 37 amigos estudando a Bíblia. Ela é Missão Mulher. Espalhadas por tantos lugares e com formas distintas de trabalho, elas fazem a diferença. Separadas, mas unidas na missão, transformando corações e salvando vidas. Pregando, ensinando, cantando, liderando, cuidando e amando, exatamente como Jesus fazia. Juntas, somos Missão Mulher, o retrato perfeito da esperança. Deu para perceber, amigos, a importância do apoio em todas as instâncias. Aqui nós vimos mulheres de diferentes profissões, nós temos aqui advogadas, temos uma médica, temos uma enfermeira, temos a arquiteta, e temos pessoas que não têm talvez uma profissão, mas que exercem a missão com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Não é? Essa visão de inclusão e vamos acolher a todas tem sido fantástico em nossa união.
E eu gosto de receber histórias de mulheres, né? Então, só comentando aqui com vocês, nessa semana, um pastor ligou para mim e falou assim, professora, olha, eu queria compartilhar contigo uma história, porque eu sei que você gosta de história. O que eu, Esther, faço com essas histórias? Eu reescrevo e coloco no nosso portal, que eu vou apresentar para vocês. Opa, aqui. Então, ele falou assim, olha, professora, na minha cidade, é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, eu conheci uma mulher e ela fez uma reportagem, ela apareceu numa reportagem da TV local e eu queria mostrar para você. E ele, então, me mostrou o link e eu fui ouvir a reportagem e eu fiquei emocionada de ver o que aquela mulher falou em toda a simplicidade dela. Ela estava saindo de um processo de extrema ansiedade, crise de pânico, depressão profunda, e na conversa com a profissional que a atendeu, a profissional perguntou, escuta, não tem algo que você queira fazer para se envolver? Ela falou, não, eu quero muito fazer alguma coisa na minha igreja, mas eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não consigo nem fazer uma oração em público. Então, o profissional desafiou e falou assim, que tal você escolher alguma coisa que você quer aprender para você fazer, para a sua igreja? Ela falou, tá bom. Então, ela voltou para casa, ela pensou, puxa, eu gostaria de aprender a tirar fotografia. Ela comprou uma máquina e olha a ideia dela. Nesse momento de pandemia, ela criou um perfil no Instagram, Heróis em Preto e Branco, e ela foi, então, às unidades de saúde públicas, né? As UPAs, as unidades de emergência, e ela se voluntariou a tirar fotos desses profissionais. E ela tirava foto desses profissionais e entregava um livro do ano, né? E ali ela fazia uma oração particular com a pessoa. E aquilo deu um tremendo resultado, não somente para a pessoa que recebeu o presente de ser fotografada, valorizada e ser veiculado nas redes sociais, mas a ela, que se sentiu útil na missão do jeito dela. Isso resume o que é a missão mulher, cada um do seu jeito, mas no jeito da missão, não é mesmo? Então, aqui, alguns, continuando, eu estou falando bastante, já foram 22 minutos, mas eu estou acompanhando aqui, pastor, para não passar do tempo. Apresento para vocês, então, como nós temos levado todo esse conteúdo de missão mulher e está à disposição para quem quiser, aonde estiver, ok? Eu também me coloco à disposição, vou deixar ao final o meu e-mail, vocês podem me procurar se quiserem, e eu estou à disposição para ajudar se for necessário. Esse é o nosso portal, missãomulher.org.br. E esse portal foi idealizado para ser um ambiente de crescimento, de desenvolvimento, de capacitação à mulher em todas as áreas, inclusive na área de liderança feminina. Também é um portal evangelístico e missionário, porque ele tanto atende e cuida das nossas mulheres, como também essas mulheres têm orgulho em apresentar para amigas que estejam precisando, totalmente com conteúdos gratuitos. Se você puder depois dar uma acessada lá, são vários os projetos que tem ali. Se eu fosse falar sobre ele, ficaria aqui muito tempo, não vou compartilhar aqui o site mesmo, mas está aí, fica aí a dica, o endereço, se você quiser. Neste portal nós temos também alguns projetos da igreja que já são existentes, por exemplo, Quebrando o Silêncio. E lá, então, nós trazemos mais conteúdos ainda para o projeto do Quebrando o Silêncio, artigos extras, entrevistas com profissionais, de acordo com o tema. Nós estamos agora, nesta semana, trabalhando na reformulação do Quebrando o Silêncio, adaptado para os conteúdos deste ano. Mas já estão lá os conteúdos da revista do ano passado. O projeto Quebrando o Silêncio esse ano trabalha com mais temas, né? Além do que foi trabalhado no ano passado, que era violência contra a mulher. Então, nós temos dicas, artigos, sermões, tudo aí neste projeto. Há um projeto muito neste portal. Há vários projetos, então, como eu disse para vocês, e eu vou apresentar apenas alguns deles aqui. Desde que nós começamos o trabalho, nós criamos, então, o Minuto Missão Mulher, que é o MMM. É um vídeo semanal, onde eu falo, então, um conteúdo exclusivo para mulheres, aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, e sempre com uma aplicação espiritual daqueles assuntos do nosso dia a dia. O objetivo desse vídeo é o compartilhamento via WhatsApp.
mas dentro do portal há uma aba Minuto Missão Mulher, onde você pode encontrar todos eles. E eu confesso a vocês que é um projeto que dá muito trabalho fazer isso semanalmente, criar, falar muito com pouco tempo e tudo, e às vezes eu me sinto desanimada. Eu fico pensando, Senhor, será que está sendo relevante? Porque eu não quero fazer por fazer, eu quero que realmente faça a diferença. E é incrível, quando um pensamento como esse me vem à mente, eu recebo mensagens de líderes, de mulheres falando assim, olha o que eu recebi da minha amiga. E aí vem lá uma mensagem assim, nossa, esse vídeo fez a diferença na minha vida hoje. E eu estou falando isso para vocês, isso não aconteceu nenhuma nem duas, aconteceu inúmeras vezes. Como Deus cuida da gente nos detalhes, né? Esse é um projeto Minuto Missão Mulher. E nós inauguramos agora no dia 2, ou seja, na semana passada, a área EAD do Missão Mulher. E é este o endereço, está novinho em folha. Né? Nós temos ali 7 cursos já. Desses 7 cursos, eu dou um destaque para o curso Mulher Fiel, que é um projeto a nível de divisão, porém que nós implementamos muito mais conteúdo, nós criamos comunhão, fascículos sobre temas que envolvem a fidelidade da mulher em todas as áreas, está ali à disposição, ok? Para você baixar, para você consumir, para você compartilhar. Não é um conteúdo nosso, é um conteúdo para todas as mulheres, né? E destaco, então, o curso de liderança para mulheres. Esse curso foi um curso feito pela divisão, baseado num curso que havia anteriormente, pela Andrews, e a divisão, então, fez uma adaptação desse curso, dividiu entre as uniões e foram gravadas as aulas. Eu entrei para o Ministério da Mulher depois desse processo, mas as aulas estão prontas, então nós divulgamos, e olha a bênção, queridos amigos, em 2 semanas nós já temos 2.000 mulheres cadastradas e fazendo o curso. Amém por isso, né? Mesmo como Deus abençoa, né? Como elas estão aí, e eu acredito que um fator positivo da pandemia mesmo esse maior convívio com a tecnologia, porque nós temos muitas mulheres que são muito simples, que nunca antes haviam se conectado e tudo mais, e que em função da pandemia teve que se aprender, né, se reaprender, e essa foi uma benção aí. Então, nós temos essa plataforma, e aí está o endereço, ead.missãomulher.org.br, ou você pode acessar diretamente pelo portal missãomulher.org.br. Um outro projeto, que é um projeto que foi muito abençoado no ano passado, que nós lançamos como União, e este ano já estamos na 2ª edição, é o projeto Superação. O ano passado, quando eu iniciei no MM, eu fiquei pensando como eu posso ajudar mais essas mulheres e tudo, e montando ali meu plano estratégico. Então, eu havia pensado em fazer uma corrida solidária no mês de outubro. Porém, veio a pandemia, tudo fechou e surgiu, então, aquele formato de corrida virtual. Então, ano passado mesmo, ali no mês de junho, começamos a idealizar e tudo mais, mas o projeto não é somente uma corrida. O projeto é muito mais que isso, porque o Superação, ele vem para cuidar de mulheres em todos os aspectos. Por exemplo, por que ele acontece no mês de outubro? Outubro é o Outubro Rosa, né? Um mês onde nós falamos um pouco mais da saúde da mulher, onde divulgamos. Então, superação, por quê? Através deste projeto, nós queremos ajudar mulheres que já estejam doentes, como? Apoiando, doando o que for necessário para a saúde, não somente fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Também é uma super ação separado solidária, porque a cada inscrição de alguém neste projeto, o valor dessa inscrição é destinado a instituições que apoiam mulheres com câncer. Então, cada campo da nossa união indicou uma instituição, e o ano passado nós conseguimos ajudar em muito cada instituição dessa, com todo o valor revertido das inscrições, né, o valor a mais, tirando o custo ali da camiseta e da medalha que nós temos, como vocês podem ver, esse é a Superação deste ano. A corrida acontece dia 17 de outubro. Se você quiser saber mais sobre o projeto, é só clicar aí no desafiosuperação.com também, e você fica sabendo um pouquinho mais do que é este projeto.
E é incrível como muitas mulheres que nunca haviam corrido, ano passado era só caminhada e corrida, muitas se inscreveram pela primeira vez, e este ano elas estão muito mais motivadas, e aí nós então estamos desenvolvendo a página Superação, onde nós temos já 19 histórias de mulheres, ou que estavam com câncer e se superaram, ou não estavam com câncer, mas começaram a praticar atividade física, com o título Minha Superação, onde elas, então, fazem a sua narração, contando, então, a sua superação em função do projeto Superação, que tem o foco em outubro, mas que acontece durante todo um ano. Este ano, a pedido também, nós convidamos os homens. Então, os homens correm com a camiseta escrita Eu apoio esta causa. O ano passado foi exclusivo para mulheres. Fica, então, o convite para você, se você quiser participar, é virtual. Então, você pode correr de onde estiver, aonde for. Nós temos uma largada oficial somente pela União, no dia 17 de outubro. E se você quiser saber mais, pode, então, correr lá no site e dar mais uma olhadinha para ter mais detalhes. Nós também temos o nosso Instagram, que é o Missão Mulher. E não é apenas um Instagram para redes sociais. É um Instagram onde nós trazemos muito conteúdo, nós trazemos capacitação. Todo sábado nós temos a série Elas, onde nós falamos sobre uma mulher que teve um peso, uma responsabilidade grande, uma relevância dentro da história da Igreja Adventista. E é incrível, quando eu penso assim, nossa, acho que agora já não há mais nenhuma mulher assim que eu consiga. Aí Deus envia mais uma história, e Deus envia mais uma história, e elas anseiam, né, por chegar o sábado para conhecer isso. E nós temos vários projetos, então, que acontecem pelo Instagram, de formação, de informação, de capacitação, e é um ambiente onde elas se sentem acolhidas também. Pelo Instagram nós fazemos muitas lives com temas relevantes. O mês de março fizemos durante o mês inteiro e depois mensalmente, tudo para trazer conteúdos atualizados para acolher e cuidar dessas mulheres. E nós temos também o nosso planner. Vocês sabem que nós temos o nosso planejamento de trabalho, que as linhas gerais vêm da divisão, mas somos nós, como União, que traçamos, não é mesmo, quais são os projetos relevantes, juntamente com as líderes locais dos campos. E esse ano, então, nós fizemos num formato diferenciado, chamamos de planner, porque ele traz um planejamento estratégico mensal, semanal, mensal e anual. É um planner direcionado à liderança feminina da igreja. Esse material também está à disposição, se você quiser consultar lá no nosso portal. É lógico que é um material específico para a nossa união, com as datas estratégicas, com todo o calendário oficial da união, com os projetos a nível de divisão, a nível de união, com dicas de aplicação para cada projeto, com espaço para que elas criem e anotem, né? E nessa parte de planejamento mensal e semanal há também um apoio, uma motivação extra à devoção diária, à comunhão, né? O ano bíblico, dicas de livros, cada mês focado na leitura de um livro, tudo isso para facilitar, para apoiar, para direcionar, para alinhar o foco de trabalho com essas líderes locais. E, por último, então, acho que eu vou acabar terminando até um pouquinho antes do horário, nós temos, então, o livro História Além dos 25. Esse livro ele foi feito com muito carinho no ano passado, porque o ano passado, como eu disse para vocês, já no final do nosso primeiro bloco, nós comemoramos pela Conferência Geral mesmo, mundialmente, 25 anos oficialmente do Ministério da Mulher. Mas nós sabemos que não é só isso, né? Mesmo que mulheres trabalham há muito tempo, não é somente nesses 25 anos que aconteceu o Ministério da Mulher, porque o Ministério da Mulher não precisa, as mulheres não precisam de um nome para poder atuar, né? Não precisam nem mesmo de um cargo para estarem em missão, para serem líderes. Por isso, então, nós colocamos aqui História Além dos 25. Então, neste livro, nós temos 25 histórias de mulheres ao longo da história, começando lá com Sarepta,
do início, dos primórdios do trabalho do Ministério da Mulher, anterior mesmo a Ellen White. Então, temos Ellen White, e depois várias histórias de mulheres do nosso território, mulheres, algumas já falecidas, mas a maioria ainda vivas, que têm contribuído de uma maneira totalmente comprometida, eficiente e eficaz para o cumprimento da missão, em várias instâncias, em atividades em áreas diferentes. Então, este livro, ele foi primeiro concebido como um e-book, e se você entrar no nosso site da União, lá você tem o livro em e-book, e depois houve um pedido para que houvesse o formato impresso, então aqui está ele em formato impresso. E eu gostaria, então, de encerrar aqui esta parte com mais um vídeo para vocês, que é o nosso vídeo que nós fizemos, então, no início deste ano, relembrando aí os 25 anos e o que é estar na missão como mulher. Todo mundo tem um desejo, algo que quer deixar para o mundo. A história da gente já nasceu assim, do desejo de ajudar a escrever outras histórias. A história da gente poderia até dar um livro, cheio de memórias, lindas histórias, pensando bem, uma coleção. Chegamos aos 25 de registro, mas de missão, lá se vão muitos anos e muitas vitórias. A maturidade dos 25 nos leva a pensar mais nos outros e no futuro deles, no que podemos fazer para que tenham algo a mais para sonhar. O melhor é descobrir que o bom é distribuir o que há de melhor para dar. É que com 25 anos é o tempo ideal. Nem somos velhas demais para ousar e nem muito novas para ter medo de tentar. Aos 25 anos estamos cheias de energia, motivação, disposição. Olhando para trás, sabemos que tudo é possível e que sempre dá para fazer um pouco mais. Aos 25, reconhecemos que dependência não é fraqueza. Para quem é princesa, é riqueza. Parte da vida com 25 anos está na parceria com ela. Com leveza, construímos o nosso caminho. E agora, chegando aos 25, compreendemos que somos até diferentes, mas juntas, mais fortes. Descobrimos que novas formas podem ser criadas, que estratégias podem ser reinventadas e que a missão é compartilhada. Simples, somos mulheres. Força e delicadeza fazem parte da nossa trajetória. Se já fomos usadas por ele, continuamos agora. Na nossa essência está a capacidade de unificar diversidades, criando uniformidade. Porque com 25 anos sabemos que mesmo tão diferentes, nossos sonhos são bem parecidos. Aos 25 anos, reconhecemos que somos o resultado de uma história que começou a ser escrita por uma de nós, bem antes de nós, e que a missão mulher é continuar a trajetória. Um passado que nos orgulha, nos inspira, uma história que nos motiva, uma mensagem que cativa. Jesus está vindo. Aos 25 anos, descobrimos que também podemos reinventar, criar, pregar. É o legado que vamos deixar. Nossos sonhos são vivos, abundantes. São os mesmos sonhos de antes. São essência, são missão, são mulher. Bom, amigos, eu encerro, então, a minha fala apenas dizendo que tudo aquilo que nós fazemos enquanto líderes, enquanto cristãos, deve ter o foco em Deus e o objetivo de alcançar pessoas para Ele. Que Deus os abençoe muito nessa grande missão que temos enquanto criaturas dele. E, mais uma vez, eu agradeço o tremendo privilégio de fazer parte deste momento e o convite que me foi feito. Que Deus os abençoe.